Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Deuteronômio 7 e 8. Eu tava lendo a Bíblia esses dias, fazendo meu devocional, e eu tava lendo a passagem de Deuteronômio. Deus fala, o quanto tem cuidado do povo dele desde que eles saíram do Egito, nesses 40 anos no deserto. Eu vou ler com vocês um pouquinho o que fala em Deuteronômio 7 e 8. Em Deuteronômio 7 está falando sobre o privilégio da santidade. Que Deus está falando para eles o que eles tinham que fazer quando eles entrassem na terra prometida. Em Deuteronômio 8 é o chamado para lembrar e obedecer. Em Deuteronômio 8 tem um trecho muito importante que eu vou ler aqui com vocês. Deuteronômio, começando a partir do 2. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se desgastaram, nem seus pés incharam, nem criaram bolhas. Pensem nisso, assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês com o seu próprio bem. Vocês conseguem perceber que Deus estava agindo como um oleiro e um refinador de prata com o povo dele? A gente pode ver em Malaquias 3:2, Provérbios 17:3 e no Salmos 66:10, quando Deus fala a respeito do refinador de prata. E em Isaías 64:8, Jeremias 18:1 e 6, Romanos 9:20-21, sobre o oleiro. O oleiro, ele trabalha no barro antes da forma final dele. Ele molda o vaso e corrige as imperfeições antes que ele seja usado. Da mesma forma, o refinador de prata coloca ela no fogo até que ela esteja pura. O refinador de prata, ele fica o tempo inteiro atento depois que ele coloca ela no fogo, porque se passar do limite, ela queima. E ele busca sempre ver o reflexo dele na prata. O deserto não foi tempo de lamento para o povo de Deus, ele foi tempo de aperfeiçoamento. Assim como Deus agiu com Israel no deserto, ele também age conosco nos dias de hoje. Estar com Deus não vai te impedir de passar pelo deserto, mas passar pelo deserto ao lado de Deus faz toda a diferença. Deus, ele não nos tira do deserto até que a gente tenha aprendido tudo que a gente precisava aprender e esteja pronto para o nosso propósito. No capítulo 8, Deus está lembrando o povo dele por tudo que eles passaram no deserto, mas que ainda assim ele não deixou de sustentar eles. Eles foram humilhados, colocados à prova e foi tirado o alimento deles. Mas ainda assim, Deus sustentou eles com o maná, não deixou que suas roupas, seus sapatos e seus pés se desgastassem com o tempo. E ele diz que, assim como o pai cuida do filho, ele estava cuidando deles. O tempo no deserto não foi um tempo onde Deus puniu Israel, mas foi um tempo de formar caráter, onde ele quebrou a autossuficiência do povo para que gerassem dependência do Senhor. Foi um tempo onde ele reparou os corações deles para que não se perdessem na abundância da terra. Assim como Deus fez Israel passar pelo deserto nesses 40 anos para colocar eles à prova e ensinar eles, assim ele também faz conosco. Muitas vezes nós podemos estar passando por um deserto na nossa vida, um tempo de dificuldade, e a gente só fala assim: Deus, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por tanta dificuldade? Mas Deus, ele muitas vezes pode deixar que nós passemos pelo deserto, porque depois ele vai nos colocar na terra prometida. O deserto foi o processo do povo de Deus. O Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca do Senhor. Deus nos coloca à prova para que nós sejamos moldados, purificados, santificados e para que a gente se torne mais parecido com Ele. Os tempos difíceis não significam lamento,
eles significam que a terra prometida está por vir, que tempos melhores estão por vir na nossa vida. A gente não pode querer mais de Deus se a gente não estiver disposto a passar pelo processo. Deus só vai cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida depois que Ele te preparar. E da mesma forma você só vai poder exercer o seu chamado quando você estiver preparado. Ainda no capítulo 8, no verso 10, Deus lembra o povo dele. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Por isso, Deus não só nos prepara e nos dá a terra prometida, como Ele também nos lembra que nós devemos agradecer Ele e louvá-lo depois de nós termos alcançado a boa terra. Deus, Ele não deixou os israelitas 40 anos no deserto porque de alguma forma Ele queria punir eles, mas porque Ele sabia que se eles não passassem por esse processo, depois que eles entrassem na Terra Prometida, eles iriam corromper o coração deles. Então Deus pede para que, assim que eles entrem na Terra Prometida, eles se lembrem de obedecer às coisas que o Senhor havia pedido a eles e a sempre serem gratos, para que eles pudessem ter uma boa vida lá. A gente sempre tem que se lembrar que Deus tem um propósito para cada coisa e com Ele nada é por acaso. Se você está passando pelo deserto, guarde no seu coração a promessa de que logo a Terra Prometida vai chegar. O deserto não é punição, é promessa do Senhor para a sua vida. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você a entender um pouco mais e para que, se você estiver passando por um caso pelo deserto, esse vídeo possa ter trazido um alento para o seu coração, uma promessa do Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.